Já estamos de volta e o assunto de hoje é artrite reumatoide. Você estava falando sobre as manifestações sistêmicas. Eu gostaria que você detalhasse um pouquinho essas manifestações. Na verdade, hoje nós sabemos que a artrite reumatoide é uma doença muito maior do que aquilo que nós conhecíamos no passado sobre a articulação. A artrite reumatoide provavelmente é uma doença que nasce no endotélio vascular, que está em todas as regiões do nosso corpo, o vaso e o seu endotélio vivo, secretante, produtor de citocinas, que são muito frequentemente pró-inflamatórias. E você pode ter manifestações em doenças que são mais agressivas, habitualmente em pacientes que desde o início têm uma doença com muita agressão na articulação, com altos índices de marcadores inflamatórios, com altos índices de marcadores imunológicos, como o fator reumatoide e anti-CCP. Esses são pacientes muito frequentemente de pior prognóstico. E o pior prognóstico também é entendido como a ocorrência ao longo do tempo de manifestações que são extraarticulares. Você pode ter manifestações no olho, com as uveites, as conjuntivites, as episclerites. A gente pode ter manifestações no pulmão. O pulmão pode fibrosar. Você pode ter uma fibrose em pulmão que pode evoluir ao longo do tempo com dificuldade respiratória, com limitação da capacidade respiratória. Alteração de serosas. As serosas que são membranas que revestem o pulmão, como a pleura. Você tem derrames pleurais. Você pode ter inflamação de serosas, como a serosa que reveste o coração, o pericárdio. Você tem derrames pericárdicos. Você pode ter alterações na parte hematológica, e aí você pode ter anemia, você pode ter alteração de leucócitos de plaquetas, o mais frequente é que você tenha uma anemia, habitualmente uma anemia que tem um fundo de autoimunidade. Então você pode ter um crescimento do baço, então é uma doença que tem uma pleiade de manifestações que são sistêmicas e que não são restritas apenas ao ambiente da articulação. Por isso que é importante, a qualquer sintoma, se investigar, procurar um médico, não é isso? Procurar não um ficar médico. Se automedicando, uma dorzinha aqui, outra ali, um anti-inflamatóriozinho, nada disso. É o quadro bem encontrado principalmente na nossa rede pública de saúde, que é o paciente que ele tem dor articular e que ele está habituado a ir ao médico e receber anti-inflamatórios e que às vezes a partir de um certo tempo ele já nem vai no médico, ele vai à farmácia, ele tem acesso a anti-inflamatórios sem receituário, ele vai no postinho de saúde, ele pega lá o diclofenaco sódico da vida que existe à sua disposição, ele passa a tratar, entre aspas, uma doença que está acometendo a sua articulação e que o está acometendo a nível sistêmico. Ele está apenas aplacando o sintoma doloroso a princípio. E o que é o fator reumatoide, Dr. Marcos? O fator reumatoide é o encontro de duas imunoglobulinas. A imunoglobulina IgM, que atua, reage, forma imune complexo com a fração FC de uma imunoglobulina IgG. Isso é mais complicado da gente entender, coisas da imunologia, mas esses fatores reumatoides são detectados no soro, no sangue do paciente. Um exame simples de sangue que é realizado e que a partir da detecção do fator reumatoide a gente pode ter uma confirmação diagnóstica e, mais do que isso, um entendimento prognóstico. Hoje é o mais importante entendimento sobre o fator reumatoide, que ele é mais um marcador prognóstico. Pacientes que têm níveis muito elevados de fator reumatoide terão doença mais agressiva, com maior chance de comprometimento sistêmico e com maior chance de uma resposta terapêutica mais difícil no início do tratamento. Já que o senhor falou em tratamento, o que pode acontecer se o paciente não fizer um acompanhamento e o tratamento adequados? Nós costumamos dizer para o paciente que nos procura e que tem diagnóstico de artrite reumatoide, isso é a recomendação da Sociedade Brasileira de Reumatologia, do Colégio Americano de Reumatologia, da Liga Europeia contra o Reumatismo, que esses pacientes precisam no início ter acompanhamento mensal ou bimensal. A cada mês ou a cada 2 meses, esse paciente precisa nos encontrar para avaliar, primeiro, as condições da doença, se existe ou não o estabelecimento de controle da doença. E segundo, para avaliar as manifestações que podem advir da relação desse paciente com as drogas. As drogas também podem criar problemas e nós precisamos vigiar esse paciente. De um lado, a atividade da doença, de outro, nessas visitas bimensais, se existe ou não algum comprometimento sistêmico relacionado com a droga que ele está usando para tratar a doença inicialmente. O senhor também falou sobre as deformidades da doença, né? Em que casos são indicados digamos assim, a cirurgia? Há cirurgia para esses casos? Não. Existe cirurgia para tratar manifestações que dizem respeito à perda da capacidade laboral, das habilidades que esse paciente tinha antes e que a doença vem ao longo do tempo retirando desse paciente. Em alguns casos nós vamos pegar pacientes com a doença inicial e mudar o rumo da vida desse paciente.
Em outros, o paciente já nos chega com muito comprometimento e com muita deformidade. E aí vai a sabedoria do clínico de saber orientar o seu paciente, orientá-lo no sentido de que a cirurgia pode ser um evento novo na vida dele que traga de volta habilidades que ele vem perdendo ao longo do tempo. Então, pacientes que têm deformidades em mãos, que não conseguem comer, que não conseguem pegar a escova de dente, e algumas cirurgias, ou antes das cirurgias, as órteses, são medidas, né, fisioterápicas que ajudam o paciente, ensinam o paciente a usar com habilidade essa mão que tem deformidade. No joelho e no quadril, né, esses são os dois sítios que mais frequentemente a deformidade leva a uma incapacidade, às vezes, absoluta. E o uso de órteses e, às vezes, né, cirurgias invasivas feitas pelo ortopedista, que colocam próteses nessas articulações, permitem a volta do paciente às suas atividades. Mulheres que estavam de cadeira de roda, que estavam com a limitação absoluta, que voltaram a andar e a ter independência porque colocaram uma prótese no joelho ou uma prótese no quadril. O nosso problema é entender qual o momento de indicar isso. Às vezes nós observamos algumas superindicações e muito frequentemente nós encontramos pacientes que, por não conhecerem a doença, não conhecerem os benefícios que poderiam advir de uma cirurgia, fogem da cirurgia com aquele conceito mais, né, lugar comum e de um domínio público de que todo paciente que passa por uma cirurgia como essa vai para a limitação absoluta, vai para a cadeira de roda. É o contrário. A grande maioria dos pacientes que chegam à limitação e à incapacidade, num caso de artrite reumatoide, após uma prótese de joelho ou uma prótese de quadril, eles voltam à vida e à independência. Então, há tratamentos que podem dar uma qualidade de vida ao paciente. Pacientes com diagnóstico precoce e instituição de terapêutica precoce, eles têm vida normal. A gente tem vida normal. Nós pegamos pacientes que têm doenças há 6 meses e há 1 ano, aquilo que nós chamamos hoje é um conceito dentro da reumatologia, que é o conceito de janela de oportunidade. É pegar o paciente de preferência no momento onde a doença mais estrago promove na articulação, que são os primeiros 12 meses de doença. Provavelmente 70% de tudo que vai acontecer na doença ao longo do tempo depende desse primeiro ano. Fazer diagnóstico inicial e tratar com droga modificadora desde o início pode fazer com que esse paciente não chegue à incapacidade, à limitação e à necessidade da cirurgia. Doutor, pessoas portadoras de outras doenças, a partir do momento que ela adquire, né, a artrite reumatoide, pode ter algum atrito na parte medicamentosa do tratamento? Isso é muito importante, porque muitos pacientes com artrite reumatoide, eles também podem ser portadores de outras patologias crônicas, como hipertensão, como diabetes, doenças da tireoide. Muito frequentemente são pacientes que já nos chegam com histórico de ter consumido várias vezes ao longo da vida, anti-inflamatórios não esteroidais e podem ter doenças do estômago e do esôfago. E a gente tem que manusear esses pacientes com muito cuidado em cima de uma linha de segurança, onde você tenta promover qualidade de vida com a tua terapêutica, mas você tem que ser não lesivo, não promover dano ao paciente. E as drogas que nós usamos, muito frequentemente, podem promover dano. E a gente destaca o metotrexato como uma droga que tem a capacidade de mexer muito com a função hepática do paciente, por isso que esses pacientes têm que vigiar o fígado a cada mês ou a cada 2 meses. Esses pacientes têm que ser vigiados com relação ao seu estômago, uma vez que os anti-inflamatórios, o corticoide, podem agredir mucosa gástrica e mucosa de esôfago. E você tem que cuidar do paciente de forma integral. Então, o reumatologista, diante de um paciente com artrite reumatoide, ele passa a ser o grande condutor da vida do paciente. Esses pacientes hipertensos, esses pacientes podem ter aterosclerose. A doença promove a aterosclerose e o uso dos corticoides também pode promover a aterosclerose. A doença, por si, foi relacionada nos últimos anos ao aumento do risco cardiovascular. Alguns estudos americanos acompanharam pacientes que tinham artrite reumatoide e até compararam com outras doenças que também aumentariam o risco cardiovascular, como hipertensão e diabetes. E a artrite reumatoide, isoladamente, foi mais promotora de risco cardiovascular, AVC e infarto, do que hipertensão e diabetes. Então você tem que conduzir o paciente tanto com os riscos relacionados com as drogas, como com o risco da própria doença artrite reumatoide e suas complicações, como a possibilidade dele, tendo outra doença crônica, cruzar, complicar a questão do rim, quando você tem um paciente que é diabético e que já teria um motivo para ter doença renal, e você está dando anti-inflamatório para esse paciente, que também agride a função e altera a função renal. É um hipertenso que tem alteração de função renal e está tomando seus anti-inflamatórios. E você tem que ter esse exercício de usar o anti-inflamatório que seja menos agressivo, às vezes não usar o anti-inflamatório, evitar o uso do anti-inflamatório e usar uma outra droga que atue menos na função renal do paciente.
Dr. Marcos Ivanovic, para a gente encerrar, o portador da doença artrite reumatoide, ele pode praticar algum tipo de atividade física? É recomendado? É recomendado, faz parte do tratamento desse paciente. Tratar o paciente com artrite reumatoide significa tratá-lo de forma integral. O paciente com artrite reumatoide, muito frequentemente, é um paciente que começa a doença em idade jovem, 20 anos, 22 anos. Você dá uma notícia para um paciente que ele tem uma doença que é crônica, que é inflamatória, que tem um fundo de autoimunidade, que ele não vai ter cura, mas que você vai ter muitas ferramentas para controlar adequadamente e fazê-lo ter uma vida normal. Mesmo com todas as notícias boas do final, as notícias iniciais não são agradáveis. Então, é um paciente que pode evoluir com depressão, com conflitos emocionais diversos, e você tem que atuar nessa esfera também, como médico, como clínico. Não precisa mandar o paciente, a princípio, para o psiquiatra para cuidar da cabeça dele, que vai ter que cuidar dele é você. Orientar a atividade física é fundamental. As juntas o colocam em limitação. A tendência da doença é limitar o paciente, é incapacitá-lo. Esses pacientes podem ter osteoporose ao longo da vida, tanto pelo uso do corticoide, mas pela inflamação crônica e pela limitação funcional. São pacientes que andam menos, que se expõem menos ao sol e que tendem a fazer menos exercício. Você tem que ser o estimulador, mostrando para ele o benefício do exercício, na manutenção das habilidades, na manutenção da amplitude do movimento das suas articulações. Então, os exercícios todos são bem-vindos, mas habitualmente a gente encaminha o paciente inicialmente para exercícios aeróbicos, como caminhada, andar de bicicleta, natação, hidroginástica, e dentro da esfera da fisioterapia, a hidroterapia é uma grande parceira desses pacientes. Dr. Marcos, maravilhosa a sua participação aqui no Viva Saúde. Muito obrigada. Obrigado a você, Márcia, obrigado aos telespectadores da TV Assembleia e à equipe que trabalha com você aqui, muito simpática. E me coloco sempre à disposição de vocês para qualquer esclarecimento que seja necessário no âmbito, na esfera das doenças reumatológicas. Artrite reumatoide foi o assunto de hoje, espero que você realmente tenha gostado. Infelizmente o Viva Saúde vai ficando por aqui, mas a gente volta a se falar no programa que vem. Até lá, tchau, tchau, continue ligado aqui na programação da sua TV Assembleia. A gente se vê.